Olá, começa agora o Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino Saúde Animal. E hoje é 9 de setembro de 2020, uma data muito especial. Hoje é dia do médico veterinário e eu tenho certeza que você que está nos assistindo confia demais nesses profissionais. Afinal, são eles os responsáveis pela saúde, pela nutrição e pela reprodução dos seus animais. E para fazer uma homenagem aos médicos veterinários, a gente chama um médico veterinário da nossa equipe, o Marcos Buzo. Oi, Marcos! Juliana, é isso mesmo. Agora é dia 9 de setembro, dia do médico veterinário. Profissão que eu me orgulho muito, viu, Juliana? E as pessoas, a sociedade, depois de tanta polêmica, né, sobre a recém-indicação de um médico veterinário dentro do Ministério da Saúde para tratar de epidemiologia e vacinações, a sociedade tem que saber que o médico veterinário, ele vai muito além das clínicas veterinárias, muito além da tutoria para pets, para animais de produção. O veterinário também está imbuído na tarefa de garantir a qualidade do alimento que chega às nossas mesas, né? A fiscalização. Tem veterinários na área de marketing, como é meu caso, tem veterinárias na área de desenvolvimento de produtos, veterinário na área de desenvolvimento, inclusive, da vacina contra o Covid-19, né? No Instituto Vital Brasil, o vice-presidente é um veterinário que está dentro do programa de elaboração de um soro que possa tratar pacientes com Covid. Enfim, os veterinários têm uma função ampla aí perante a sociedade de garantir realmente a sustentabilidade, a saúde e o bem-estar das pessoas. Luiz Pasteur já dizia que enquanto a medicina, os médicos cuidam do homem, a medicina veterinária cuida da humanidade. Legal, né? Eu tenho certeza que tem muito pecuarista, muito suinocultor, muito avicultor com formação em medicina veterinária que está assistindo ao Ouro Fino em Campo. Parabéns para você e para todos esses grandes profissionais do nosso agronegócio brasileiro. E até sexta-feira você vai conhecer aqui no Ouro Fino em Campo o trabalho da OnFarm, que é uma empresa focada no diagnóstico de mastite. Olha só que interessante, e você que é produtor de leite, eu tenho certeza que vai gostar bastante. Eu conversei com um dos fundadores da OnFarm pelo Zoom. Laerte, obrigada por ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente nessa conversa à distância, né? E queria que você falasse um pouquinho de como todo o projeto OnFarm começou, né? Tá, joia. Juliana, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você, com todos que estão nos acompanhando aí. Obviamente a gente queria estar próximo, juntos, mas sim, enfim, estamos conectados, né? Bom, a OnFarm, esse ano, agora em agosto, está comemorando 2 aninhos de vida, né? Então ela foi lançada em agosto de 2018 e ela tinha uma missão muito clara e muito específica, que era de fato ajudar o produtor a resolver uma das principais dores dele, que é a mastite, né? A gente sabe que é uma das principais doenças e a gente entendia que seria extremamente relevante se a gente pudesse contribuir com ele nesse sentido. E o que nós fizemos basicamente foi levar um laboratório de microbiologia, de diagnóstico, para dentro das fazendas, né? Aproximar o laboratório da fazenda. Então a gente desenvolveu lá uma ferramenta, uma solução, que envolve desde um mini laboratório, envolve os testes, né, o diagnóstico, para a gente descobrir qual que é a bactéria, qual que é o agente que está causando aquela mastite, além de um aplicativo, né? Então tem um componente digital aí, uma ferramenta muito importante para o produtor, para ele poder gerenciar essa questão da sanidade da glândula mamária e toda a parte de capacitação. Então a gente criou essa ferramenta, essa solução, para que de fato o produtor pudesse, ele mesmo, na própria fazenda, assim que um animal aparecer com a mastite, ele pudesse fazer o diagnóstico dele ali e ter o resultado em 24 horas, tá? O que isso muda na vida do produtor, né? Antes ele não tinha esse resultado em 24 horas, então era muito comum e muito normal a recomendação de que quando um animal aparecesse com mastite clínica, ele fosse imediatamente tratado com antibióticos, né? Então, eu fui produtor de leite, cresci numa fazenda de leite, sempre escutei o veterinário fazendo essa recomendação, que era o que a gente tinha de ferramental naquela época, né? E agora, com a ferramenta, o produtor ele pode aguardar, não existe essa necessidade imediata de usar antibiótico, tá? Principalmente se é uma mastite grau leve e moderado. Se for um grau severo, que realmente o animal está doente, ele precisa ser tratado imediatamente, né? Mas nos outros 2 casos, que é a maioria dos casos de mastite, ele pode esperar 24 horas e aí, em função do agente, ele vê se tem de fato a necessidade de usar antibióticos ou não.
E para você ter uma ideia, Juliana, a gente está aí com mais de 700 laboratórios instalados, né, em todo o Brasil, atendendo mais de 1.000 fazendas, e o que a gente observa aí é uma redução, em média, de 40% no uso de antibióticos para a mastite clínica. E a gente sabe que a mastite é a principal doença aí que é necessário o uso de antibióticos, né? Então é uma economia muito grande, né? É o que a gente costuma dizer também, a On-Farm não é contra o antibiótico, né? Longe disso, o antibiótico é uma ferramenta muito importante, fundamental para controlar qualquer doença, né? Seja na produção animal ou para nós seres humanos, mas que a gente possa de fato usar essa ferramenta muito bem, né? Para que realmente a gente tenha os resultados que a gente espera quando a gente fizer o uso dela, né? Então, basicamente, essa é uma breve história aí da On-Farm. Não, com certeza. Eu acho que a On-Farm, né, você disse que não é contra antibióticos. Acho que a On-Farm, ela é assertiva. Ela vai direto no real problema que está acontecendo ali no animal para delinear o correto protocolo, que hoje é o grande problema, né, que tem nesse controle dessa doença, que como o professor Marcos Beck, que eu sei que é um grande parceiro aí de vocês, fala, né, não existe fazenda de leite sem mastite. Então a mastite não pode ser encarada como problema, mas sim como desafio. E o grande lance está na lida desse desafio, né? Sem dúvida. Eu acho que assim, nós somos a favor do uso racional. Eu acho que essa é uma posição bem bacana, a favor do uso racional de antibióticos, usar bem. Tem casos que o antibiótico é extremamente necessário, né? Então, por meio da On-Farm, a gente vai ter lá um determinado agente que devemos sim usar no antibiótico. Então, eu acho que é muito isso, a gente saber com quem que a gente está batalhando, né? Então, se a gente conhece o inimigo, fica mais fácil de combatê-lo, né? E como o professor Marcos diz mesmo, a mastite ela existe em qualquer fazenda leiteira do mundo, em maior ou menor grau ela existe, né? Então a gente precisa aprender a conviver com ela e minimizar as perdas, né? Muito bem. Bom, é legal que a gente está falando tudo isso na teoria, mas nada melhor do que a gente vê na prática. Então agora a gente visita uma fazenda lá em São Gotardo, no Alto Paranaíba, região de Minas Gerais, a terra do leite que já utiliza o laboratório On-Farm. Vamos ver. O condomínio Terra do Leite, em São Gotardo, Minas Gerais, produz cerca de 14 mil litros de leite por dia, um sistema tecnológico que inclui barracão cross-ventilation e robô para ordenhar novilhas e vacas. O ponto principal da Terra do Leite hoje foi um dos pioneiros na utilização de robô para fazer a ordenha, certo? Dependendo aí de ou no máximo 2 pessoas para fazer a operação. As vacas voluntariamente fazem o seu ciclo de ordenha. Como em toda propriedade leiteira, a mastite também é o grande desafio do condomínio. Para diminuir a incidência e aumentar o controle, a Terra do Leite também utiliza a tecnologia com o programa On-Farm. Durante a ordenha, o robô identifica o número da contagem de células somáticas. Se a CCS estiver elevada, a equipe da fazenda faz a análise On-Farm para identificar qual é a bactéria e assim realizar o melhor tratamento. Porque se a gente tem uma mastite, mas a gente não sabe qual a bactéria que a gente está tratando, a gente não sabe qual o medicamento que vai ser usado. Então, é muito bom a On-Farm na fazenda, porque ajuda a gente, tira dúvidas e ajuda a gente a fazer o protocolo certo. A utilização racional de antibiótico hoje em dia é uma tendência de mercado. E a Ouro Fino apoia essa plataforma On-Farm, faz alguns trabalhos em fazendas. Então, assim, tem tudo para continuar dando certo, como já vem dando certo aqui na fazenda. A tecnologia é empregada em todas as etapas de vida dos animais da Terra do Leite. O bezerreiro também conta com uma estrutura diferenciada para o aleitamento do gado. A gente tem um sistema de cow feeder, né, que é o sistema de o bezerro cadastrado lá no cow feeder, e ele tem a disponibilidade de leite 24 horas por dia, sempre. Então ele tem ali 5, 6 litros de leite por dia, ele deu fome, ele vai lá, automaticamente o cow feeder libera o leite para ele ser consumido. Esse é o condomínio Terra do Leite, produção tecnificada em todos os processos com o objetivo de ter boa rentabilidade e, acima de tudo, qualidade no leite. Então tá
aí um sucesso, né, on-farm na Terra do Leite. E, Laerte, você disse que são em 2 anos 700 fazendas, né, já aderiram ao laboratório e ao aplicativo. Então foi um sucesso, uma aceitação bem grande mesmo do produtor. Sem dúvida, Juliana. A gente percebeu claramente isso, né? Que era uma dor realmente do produtor. Então, quando você resolve a dor de alguém, realmente as pessoas passam a valorizar mais, né? E a gente continua aí numa crescente muito grande, né? Então, a cada mês que passa aí, são aí quase 70 fazendas novas entrando, né? Então, a gente está realmente crescendo num ritmo muito, muito grande. E eu acho que com o apoio de toda a cadeia, né? Acho que tanto a própria Ouro Fino aí entende, né? Até dentro do slogan dela aí de reimaginar a saúde animal, eu acho que está dentro disso, dentro desse alinhamento, né? A questão do uso racional de antibióticos vai acontecer, uma coisa que a população pede, o mundo todo pede, e é muito bacana ver a própria Ouro Fino apoiando isso, apoiando essa iniciativa. Então, super bacana. Muito bem, vocês batizaram, né, esses produtores de leite que já aderiram ao laboratório de on-farmers, né? Eu adorei essa brincadeira que leva até hashtag, né? Já tá super digital isso. E aí, Laerte, esses on-farmers, eles, além dos laboratórios, né, que eles têm ali na propriedade, eles têm uma assistência de vocês? Como que funciona isso? Tá, vamos lá, Juliana. De fato, a gente criou essa comunidade de on-farmers, né? Uma das coisas que a gente tem pregado na nossa parede é que o produtor está sempre em primeiro lugar, né? Então, o nosso slogan é o produtor em primeiro lugar sempre. Então, a gente acredita muito nisso, de empoderar o produtor, fazer com que ele tome decisões mais assertivas, tá? A on-farm, ela obviamente dá todo um suporte para o produtor em como ele pode utilizar a ferramenta, né? Como chegar ali no final e ter um resultado preciso, correto, tá? Obviamente que a on-farm não dá uma consultoria, então o que fazer com aquele resultado, de fato precisa ser o técnico, precisa ser o consultor, seja o consultor da Ouro Fino, seja o consultor particular do produtor, realmente é o médico, né, que vai usar o resultado daquele exame, ele tem que estar próximo da fazenda, tem que conhecer, então esse de fato não é o papel da on-farm, então a gente não dá consultoria, a gente não dá recomendação, mas a gente dá todo o apoio para que o produtor use bem a ferramenta e consiga tirar o máximo de benefício. Tá? E a on-farm, ela é democrática? Vai desde o pequeno até o grande produtor? Uma pergunta fantástica, Juliana. Uma das coisas que a gente pensou logo no início, que a gente queria criar um negócio que de fato ajudasse o maior número de produtores de leite. A gente costuma dizer que fazer soluções para grandes fazendas é fácil, tá? O duro, de fato, é você criar uma tecnologia que ajude o maior número possível de produtores. E aconteceu isso muito com o farm, então a gente tem on-farmers que tem 20 vacas em lactação, né, que são propriedades bem pequenas, né, até as top 5, né, então as 5 maiores fazendas brasileiras hoje usam o farm, tá? Então acho que é uma tecnologia que atende muito bem isso, eu acho que ela é extremamente democrática. Até amanhã. E tem muita gente pelo Brasil que usa e recomenda a nossa linha de reprodução Ouro Fino. Meu nome é Renan Jaqueto, sou médico veterinário da 2R Assistência Veterinária, atuo na região de Londrina, no Paraná. Trabalho com a linha reprodutiva da Ouro Fino, onde venho tendo bons resultados. Eu uso e recomendo. Mais informações sobre a Ouro Fino Saúde Animal, acesse ourofinosaudeanimal.com ou baixe agora no seu celular o aplicativo da Ouro Fino. Tem para iOS, tem para Android, não paga nada e você tem literalmente a Ouro Fino na palma da sua mão. E ó, esse QR Code vai te levar até o Ouro Finicast, que é o podcast da nossa Ouro Fino. A gente vai ficando por aqui, obrigada pela sua companhia. Amanhã tem mais e eu, claro, vou te esperar. Tchau!